Bom dia, amigos liberais, libertários, né? Conservadores. Esse vídeo aqui é voltado para esse tipo de público, né? Eu vou falar sobre o porquê a CLT, né, e a Justiça do Trabalho devem ser extintas, né? E porque prejudicam o Brasil. Bom, a CLT, ela é uma legislação que ela tem uma índole fascista, né? Baseada no Mussolini, né? Onde o Mussolini ele declara inspiração fascista, né? Ou seja, ela é o Estado via sindicatos, né? Controlando a liberdade individual das pessoas, né? A liberdade contratual, né? Impondo uma legislação trabalhista, né, que é anacrônica, né? Nenhum país desenvolvido do mundo possui uma legislação tão anacrônica, tão restritiva e interventora, né, no mercado de trabalho. E basta ver, né, a quantidade de desemprego e a informalidade que nós temos para comprovar que na prática ela é sim um dos maiores responsáveis pelo desemprego, né? O empregador, para contratar, né, ele analisa todo esse calhamaço aí que é a legislação trabalhista. Eu não sei quantos artigos tem, mas mais de 700 com certeza, uma coisa assim, né? Mas vão dizer, são direitos sociais. O que são direitos sociais, né? São direitos positivos, né? Que na verdade causam uma obrigação para outras pessoas cumprirem, né? Por exemplo, direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, né? Ou seja, tu tá obrigando com que outras pessoas forneçam esse trabalho para ti. Então, fere a liberdade, fere a propriedade privada, né? Na verdade, são outras pessoas que são obrigadas a custear. Então, a própria Constituição Federal, ela é uma Constituição, ela é contraditória, né? Porque no artigo 5º ela garante a liberdade e a propriedade privada, mas no artigo 6º ela já elenca vários direitos sociais, né? Vários direitos sociais, né? Que são uma clara violação à liberdade e à propriedade privada. Ou tu tem liberdade, ou tu tem direito à propriedade privada, ou tu não tem, né? Então, não tem liberdade, não tem propriedade privada, porque se o próprio Estado decide como vai ser as relações trabalhistas, interfere no livre-arbítrio dos indivíduos, né? Então, nós não temos liberdade. E basta ver a quantidade de ações que nós temos. O Brasil é campeão mundial de ações trabalhistas, 3 milhões de ações. Agora, com essa reforma, deu uma melhorada, né, nesse número. Mas, mesmo assim, ainda está muito aquém do que realmente é necessário para o Brasil chegar num patamar, né, de desenvolvimento, de maior renda per capita, inclusive melhor IDH, porque a própria CLT, né, ela prejudica o trabalhar. Não adianta dizer, a CLT garante. A CLT não garante nada. O que garante é a produtividade, né? Mais empresas ofertando trabalho no mercado, competindo entre si. Aí sim o trabalhador vai ter sua garantia, vai ter poder de barganha, né? Com mais empresas ofertando trabalho, né? O próprio trabalho do empregado, né? A qualidade. Quem empreende nesse país, né, sabe muito bem que é uma balela dizer
que a empresa, essa visão marxista da CLT, por exemplo, de que o patrão é um explorador e o empregado é um coitadinho, isso é uma visão completamente, eu vou te dizer, uma visão, além de ser uma visão equivocada, né, uma visão ridícula, completamente ridícula, né? Isso só pode ter partido numa mente que nunca, na realidade, empreendeu, teve uma empresa na vida, porque o trabalhador, né, claro, estou falando que o trabalhador competente, qualificado, ele tem sua importância numa empresa, né? Tanto é que nas faculdades de administração, o que é dito, né? Que o funcionário é o maior ativo da empresa. Uma empresa que quiser competir no mercado, que quiser se sobressair, ela tem obrigação de tratar seus empregados. Além disso, né, é caro o custo de treinamento, né, a própria qualificação do empregado, né, os segredos que esse empregado contém, que é o know-how da empresa. Ou seja, tudo isso é o poder de barganha do funcionário, né? E imagina se nós estivéssemos num país onde o emprego, a oferta de emprego se fosse maior. Imagina o poder de barganha do empregado, né? Então, caros socialistas, marxistas e defensores da CLT, vocês têm que evoluir, né? A lei tem que evoluir. O espírito humano, ele cresce, né? Já dizia o Bastiat, né, que onde há respeito aos direitos naturais, há uma sociedade desenvolvida. E falando em termos econômicos, né? Estou falando em termos econômicos, né? E a gente sabe que a economia é muito importante para uma sociedade. Presidentes caem, são depostos por causa da economia. A Dilma está aí para provar, né? Então, onde mexe no bolso, no estômago do brasileiro, né, é o ponto mais fraco. E a CLT, ela é um entrave para a iniciativa privada. A CLT, ela é essa ideia de que libertário defende patrão, defende os ricos. Isso aí é uma ideia, outra ideia completamente ridícula e esdrúxula. O libertário é o que mais defende o empregado e o lado mais fraco. Por quê? Porque ele é contra o monopólio estatal, é contra a intervenção do Estado para beneficiar, né? É a favor da livre concorrência, é a favor do livre mercado. É isso que vai aumentar a renda per capita do trabalhador. É isso que vai aumentar a riqueza circulante, né? E não canetaços de político que nós temos por aí. A verdade, essa visão é uma visão que tudo parte do Estado, é uma visão fascista. O próprio espírito da CLT infelizmente a cultura do brasileiro é uma visão fascista, tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. É uma visão do Mussolini, né? E está mais do que na hora, né, junto com uma reforma tributária, termos movimentos, né, pelo bem do trabalhador, né? Porque sendo bom para os empresários, também vai ser bom para os empregados, né? Está na hora de movimentos surgirem para defender, né, a mudança. Eu sei que vão dizer, é a Constituição Federal, cláusula pétrea. Ok, concordo, a Constituição Federal realmente é um empecilho. A Constituição Federal é um atraso para o Brasil. Ela cria direitos, né? Na verdade, direitos para inglês ver. É uma Constituição, uma ficção. É uma ficção científica, né? Então, o socialista, ele prefere defender uma visão romântica, uma ficção, do que defender a realidade, né? Inclusive passando por cima das leis econômicas,
Uma CLT, aliás, ela passa por cima de princípios e valores econômicos e leis econômicas inexoráveis, né? Cada vez que ela coloca uma lei lá para beneficiar o empregado, na verdade, ela prejudica a empregabilidade, ela desestimula o investimento, né? Então, é tudo o contrário. O Estado, nós devemos deixar para o mercado, a mão invisível do mercado decidir. Aí sim, nós vamos ter um ambiente onde o empregado vai ter cada vez mais poder de barganha, salários maiores por causa da maior produtividade, mais investimento em tecnologia, né? Mais bem-estar para o trabalhador, né? Porque isso é um fator, é um diferencial competitivo. É por isso que tem que pegar esses livros aí marxistas e jogar numa lata de lixo. Desculpa, eu estou sendo sincero, mas eu estou falando a verdade. Isso é uma baboseira. É uma baboseira, tudo bem, vale como conteúdo histórico. Eu sou contra qualquer tipo de censura, inclusive aos livros marxistas, né? Ideias, elas são destrutivas, sim. As ideias, elas são destrutivas, né? Vimos aí na história o nazismo, o próprio comunismo, mas mesmo assim são ideias, a pessoa tem que evoluir. Não é com o revólver apontado na cabeça da pessoa, proibindo, que ela vai evoluir. Ela tem que evoluir por si, né? E eu digo para os membros do judiciário, eu digo para os socialistas, para esses marxistas, esse pessoal que defende a CLT, evoluam, porque o Brasil não vai evoluir se vocês não evoluírem mentalmente, né? Não adianta criar um calhamaço de direito, né? Aquele que está empregado, tá bom entre aspas, né? Porque não adianta, como é que vai aumentar o salário se não tem produtividade? Não tem como, né? Tá bom entre aspas, mas digamos que ele está ali empregado, mas e a informalidade, aqueles milhares de empregos que são deixados de serem gerados, esse desemprego, né? Quer dizer, onde é que tá bom, né? E sem falar que é uma visão, é uma justiça completamente, ela quebra o princípio da imparcialidade que deve ser regido qualquer justiça, né? Ou seja, ela já parte do princípio da hipossuficiência do empregado, né? Parte do princípio da hipossuficiência do empregado, né? E de que o patrão é um explorador, é um canalha, né? O empregador é aquele que investe, só que poupa, é aquele que, né, teve uma preferência temporal baixa, né? Quem estudou Hope sabe o que eu estou falando, né? Ou seja, ele deixou de consumir agora para poupar e para ter um capital no futuro e para investir numa empresa, né? É por isso que os capitalistas são tão importantes. Explica isso para esses idiotas marxistas aí. Explica. Quem é que vai poupar? Quem é que vai investir nos bens de capital? Nos bens de produção? Nas indústrias? Quem é que vai investir, né? Então, a CLT, ela já... Essas pessoas que investem, elas deveriam ser tratadas de uma melhor forma, não com essa visão aí. Tu já entra numa justiça do trabalho, tu já entra lá, né, já com o ônus da prova a favor do... Já começa aí, o ônus da prova, né, quase uma responsabilidade objetiva. Ou uma responsabilidade, né? O ônus da prova é teu, né? Já com um olhar enviesado lá dos membros do judiciário, já te vendo como um explorador, né? Ora, quem assume riscos, né, vai ganhar mais.
Isso não tem, sabe? É a lógica isso. Isso é o lógico. Então, o marxismo, além de ser uma bobagem, né, e ferir as leis inexoráveis da economia, o marxismo, né, é uma falácia completa. E além de tudo, é uma inveja do sucesso alheio, né? E além de ferir completamente a liberdade individual, né? Pelo amor de Deus, vamos parar com essa visão de Estado babá, paternalista aí, de querer ficar cuidando de todo mundo aí como se fosse um pai cuidando do filho que tem 30, 40 anos. É isso que o Estado faz. O Estado, na verdade, ele trata as pessoas como se fosse um bababá, um retardado mental, um imbecil. Ele não tem condições sabe? Ele é coitadinho, ele não tem condições de cuidar da vida dele, ele não sabe o que é bom para ele. Eu sei, é o Estado. É isso que é o Estado. É isso que a intervenção estatal faz. Cria retardados mentais. Tanto é que tem um livro, né, a mentalidade esquerdista do Rossiter, eu acho que é o nome do psiquiatra. Ele trata justamente disso, que o esquerdismo ele causa transtornos psicológicos, mentais, causa a pessoa uma dependência, é uma infantilização do ser humano. O ser humano, na verdade, ele é infantilizado no esquerdismo, né? Agora, burocratas clarividentes, esses são, né? Esses são os maiorais, eu não vou falar palavrão aqui, mas são os P da galáxia, né? Como se diz, os bambambam. Esses sabem tudo. É planejamento central. E daí cai na impossibilidade do cálculo econômico socialista, como o Mises falou, toda atividade estatal é isso, cai na impossibilidade do cálculo econômico. Como é que clarividentes, burocratas vão saber mais do que milhares de indivíduos e pessoas interagindo no mercado? Me responde. Mesmo se fossem gênios, né? Eles não estão ali na prática para saber o que é bom, o que não é. Além do que, eles seguem critérios políticos, né? E a CLT, ela criou toda essa força sindical. O Lula, não se esqueça que o Lula é produto da CLT. O Lula veio da onde? Da força sindical. O Brasil, o país campeão, além de campeão mundial em ações trabalhistas, é campeão mundial em sindicatos. Ora, pelo amor de Deus, os sindicatos têm que ser livres, o trabalhador tem que escolher, tem que ter a liberdade de escolher ou não o sindicato, e não ser imposto. Agora, com esse fim da contribuição sindical, muito sindicato aí está quebrando as pernas. Justamente. Por quê? Porque eles não mostram o trabalho. Então é assim, né? Isso sem falar que as relações trabalhistas, elas devem ser regidas por contratos, porque elas são contratos entre as pessoas, entre as partes. Parte A, empregado, e parte B, empregador, né? E sim, o empregado tem poder de barganha. Tem sim. Até uma senhora do cafezinho, ela tem sua importância, sim. Quem empreende sabe disso. Não é fácil de treinar, não é fácil de conseguir mão de obra, né? Além do know-how ali que tem, não é fácil. Não pense que no mundo, então essa é a garantia. A CLT só protege os arigó que não tem qualificação nenhuma. Uma pessoa que não tem qualificação nenhuma, que não tem, que é uma dor de cabeça para a empresa, que só incomoda, né? Quando eu falo arigó, eu falo aquela pessoa que só dá dor de cabeça, né? Porque até uma pessoa sem instrução, sem estudo, sendo trabalhador, sendo uma pessoa que se dedicou, que tenha competência, ela tem seu emprego garantido por isso.
né? Duvido o empresário que vai pegar e vai demitir aquela pessoa para contratar alguém para pagar menos. Já ouviram falar naquela frase, o barato sai caro? Então, o empresário está sempre raciocinando no custo-benefício. Sempre. O raciocínio do empresário é custo-benefício, meu amigo. Parem, marxistas, de defender aquilo que vocês não conhecem, só na teoria, né? A teoria socialista que já se provou que não funciona na prática. Não funciona. Um país sem respeito à propriedade privada, sem respeito às liberdades, sem respeito ao contrato, é um país que nunca vai se desenvolver, né? Então o Brasil, ele criou isso, uma força sindical violenta, que eles têm poder político, né? Eles exigem, cada vez mais exigindo mais dinheiro, mais verba, mais verba, mais verba, vivem incomodando, fazendo, né? É isso que virou o Brasil. Isso tudo culpa de quem? Culpa do Getúlio Vargas, aquele fascista. Desculpa, infelizmente ele ainda veio do meu estado ainda. Para aqueles que falam que o gaúcho é um povo não sei o quê. Não, tem muita coisa ruim aqui. Tem muita ideia atrasada, tem muita mentalidade atrasada. Getúlio Vargas. Né? E ele poderia muito bem ter, né, com o estado novo dele, poderia muito bem ter desenvolvido melhor as ideias, ter se aberto mais à liberdade, né? Já tinham ideias liberais circulando na época, sim, Adam Smith, John Stuart Mill, né? O próprio John Locke, né? Então não tem desculpa, não tem desculpa. E basta ver porque os Estados Unidos é um país mais desenvolvido, a Inglaterra, né? Onde tem uma cultura de liberdade. Então o espírito humano, como o Bastiat falou, né, livre, ele desenvolve melhor, né? A nação, ele contribui à cooperação entre os indivíduos, né? Isto são as bases, o alicerce para uma sociedade próspera. Muito obrigado.